Obrigada, professora Souza. Thank you for your presentation. Professor Susan Kung. A partir deste momento, daremos entrada à apresentação na próxima palestra, que sou eu, que irei apresentar acerca do direito internacional e as novas tecnologias para o acesso à justiça. Então, dando prosseguimento à excelente apresentação da professora Susan, acerca da Constituição Americana, acerca da operacionalização dos advogados, né? Então, daremos prosseguimento à nossa apresentação sobre a temática, o direito internacional e as novas tecnologias para o acesso à justiça. Primeiramente, é importante ressaltar que a proteção dos direitos humanos internacionais e o efetivo acesso à justiça na modernidade são elementos extremamente importantes para a consolidação dos direitos fundamentais, à luz da nossa Constituição. Então, esse é o primeiro aspecto. Deixa eu só posicionar aqui a câmera. Os fundamentos jurídicos da inteligência artificial, no caso de Piloni, que foi exatamente o primeiro aspecto que eu comecei a estudar acerca das novas tecnologias, possui um impacto bastante positivo na era moderna, na atualidade. Os avanços e os retrocessos das novas tecnologias, como um vetor da inovação para o desenvolvimento da era tecnológica, também são aspectos bastante relevantes a serem considerados. Por quê? Porque tem todo um desdobramento acerca da consolidação de direitos, da expansão dos direitos humanos e também a garantia desses direitos fundamentais, à luz da nossa Constituição Federal. Quando visualizamos esses direitos no aspecto dos direitos fundamentais. Essa palestra, ela tem uma grande importância. Por quê? Porque ela nos remete à pesquisa, ao ensino e à extensão. Ou seja, ela amplia a pesquisa em diversas perspectivas. Amplia o entendimento do direito internacional em novas perspectivas. Concede ao cidadão, ao intérprete do direito, ao operador do direito, múltiplas facetas de interpretação do direito, em especial o direito internacional. Então, o primeiro aspecto a considerar da minha palestra é o seguinte: o potencial impacto dos resultados do ponto de vista técnico, científico, de inovação, de difusão do conhecimento do direito e do direito internacional em especial e suas perspectivas em outras áreas do conhecimento. Então, inicialmente, cabe ressaltar que o direito internacional ele tem imersão em inúmeras áreas do conhecimento. E isso é extremamente importante. Por quê? Porque estudamos Constituição Federal, estudamos a Carta da ONU, isso nos deixa claro que o direito internacional é extremamente importante para a expansão desses direitos no âmbito internacional. Então, avançando o nosso entendimento,
Existem alguns aspectos bastante importantes para compreendermos a inovação, a ciência, a tecnologia, o aprendizado, porque eles assumem um papel muito importante na atualidade. E essas novas tecnologias, elas evidenciam um sistema de inovação capaz de servir a um instrumento de política de desenvolvimento, não apenas ambiental, global, mas também reúne arranjos institucionais para ampliar sua capacidade de produção e inovação, visando atender uma política mundial de desenvolvimento por intermédio da inteligência artificial. Pois bem, então, os países em desenvolvimento, apesar de inseridos no arranjo institucional de desenvolvimento global, possuem sua capacidade de geração, difusão, adoção de novas tecnologias restrita aos ditames globais estabelecidos, em grande parte por conglomerados econômicos com relevante capacidade inovadora nas relações globais de trabalho e de desenvolvimento tecnológico, extremamente importante para o desenvolvimento global. Então, temos novas tecnologias norteando, ditando normas de interesse econômico a nível global. Então, um ponto importante para compreendermos também esse arcabouço normativo do direito internacional. Esse fator reflete as desigualdades econômicas de investimentos econômicos, investimentos tecnológicos, além do agravamento da fragilidade da política regional de desenvolvimento científico moderno, fragmentado e desarticulado, diante de uma política global de desenvolvimento competitiva e moderna, de novas tecnologias mundiais, que se aperfeiçoam constantemente. Existem outros aspectos importantes que os benefícios trazidos pela inteligência artificial visam mitigar esses impactos. Eu tentei concentrar a informação, a explicação, principalmente em vamos dizer assim, duas linhas de entendimento, mas fica subentendido que essa permeabilidade da inteligência artificial, ela se amplia, ela se espraia, ela consolida-se em diversos ramos do direito. Eu foquei especialmente, nesse momento, para essa apresentação, os impactos trabalhistas. Haja vista aqui na Amazônia, nós temos recidentes casos de trabalho escravo e os aspectos socioambientais, que nós temos problemas, a questão do desmatamento, devastação, ainda uma política pública que poderia ser melhor, né, para atender a um ditame global com muito mais eficiência, mas o ponto que nós estamos trabalhando aqui é que essa inteligência artificial ela vai ser extremamente importante para o desenvolvimento econômico que pode gerar no país, e que não pode deixar de considerar características peculiares desse tipo de tecnologia e os seus riscos inerentes a esse processo de desenvolvimento, com o uso dessas novas tecnologias, as quais devemos aprender com a própria experiência em relação à questão ambiental. A inteligência artificial, ela nos remete ou nos conduz ao entendimento da reunião de um sistema, de um computador e o atributo relacionado ao humano. A inteligência, os quais guardam uma prática de diversas críticas, porque é um sistema tecnológico avançado que ainda está sendo consolidado, avançando cada vez mais o processo tecnológico,
exatamente para atender uma tecnologia avançada no âmbito global de desenvolvimento. Por outro lado, o benefício da inteligência artificial, ela pode também mitigar impactos trabalhistas e socioambiental em relação à comodidade e conveniência do cidadão, além do desenvolvimento econômico que esta pode gerar no país. Não se pode deixar de considerar características peculiares desse tipo de tecnologia e os seus riscos inerentes ao processo de desenvolvimento com o seu uso, o que permite aprender com a própria experiência. A inteligência artificial também ela aglutina aspectos importantes no que tange aos investimentos, altos investimentos econômicos. Nós não podemos deixar de considerar também a questão do direito internacional no que tange à proteção dos direitos humanos internacionais e o efetivo acesso à justiça na modernidade. Esse é um ponto bastante importante, porque quando nós estudamos a nossa Constituição Federal, lá no artigo 5º, nós temos a questão da garantia dos direitos fundamentais. E esses direitos fundamentais, no que tange aos direitos humanos internacionais, eles são extremamente importantes para a consolidação dos direitos humanos internacionais. O Bobbio nos evidencia o seguinte: os direitos humanos nascem como direitos naturais e universais, desenvolvem-se como direitos positivados particulares. Cada Constituição incorpora declarações de direito para finalmente encontrarem sua plena realização como direitos positivos universais. Ou seja, cada Constituição dentro de cada Estado soberano tem as suas especificidades. Por isso que eu achei extremamente importante a fala, a explicação da professora Susan. Por quê? A sua perspectiva em relação ao direito é à luz da Constituição americana. A minha análise acerca das novas tecnologias é à luz da nossa Constituição Federal. Avançando o nosso debate, nós temos uma análise comparativa. Essa análise comparativa de você olhar o direito sob diversas perspectivas, isso é extremamente importante para a consolidação da universalização do direito, para a leitura das diversidades ou das diferenciações que existem e da uniformização que existe entre as constituições do mundo. Então, isso também nos remete a uma outra análise regional. Quando analisamos esses direitos e concebemos o caráter pluriétnico e multicultural, vamos dizer, dos povos originários, dos direitos indígenas, e foi o objeto da minha tese de doutorado em Direito. Então, você compreender as especificidades, você compreender as particularidades é fundamental para a consolidação desses direitos e ampliação desse direito. Então, avançando o entendimento, o estudo dos direitos humanos desencadeou uma rediscussão da democracia e sua forma eletiva de escolha dos representantes do povo na ineficácia de sanções no plano internacional, na discussão acerca da sua universalização, na verdade, do que representa aquele direito no âmbito internacional, como que essa vigência global dos direitos humanos é estabelecida, será que
os aspectos pluriétnicos e multiculturais, eles são levados, de fato, em consideração para as deliberações dos Estados soberanos no âmbito internacional? Então, são debates de grande relevância para compreendermos a inserção desses direitos fundamentais à luz da nossa Constituição, que nos assegura, no seu artigo 5º, vários aspectos de direitos fundamentais. Essa diversidade cultural dos povos, ingressando num diálogo para a construção de um Estado transcultural, tornando-se indispensável para uma releitura da Declaração Universal dos Direitos Humanos de 1948, a fim de englobar novos valores e princípios. Isso é extremamente importante, porque, assim como essa releitura que nós consideramos para ampliar direitos, essa releitura das novas tecnologias também é extremamente importante. E a normatização dos direitos humanos no plano doméstico e a adesão dos instrumentos internacionais de proteção dos direitos humanos esbarram na atenção daqueles que cedem ao relativismo cultural por não admitir a interferência de um organismo internacional e uma política interna. Tampouco aceitam os valores consagrados nos instrumentos internacionais. No entanto, existe um reconhecimento desses direitos por diversos países, através da ratificação dos tratados, dos pactos, das convenções e acordos internacionais, que nós tanto estudamos no direito internacional. Além disso, foi-se necessário também compreender as ferramentas judiciais e extrajudiciais para a garantia dos direitos na era digital avançada, que devem concentrar seus esforços no conjunto geral de instituições e mecanismos, pessoas e procedimentos utilizados para processar como para prevenir disputas, visando assegurar a segurança jurídica das relações com o advento das novas tecnologias nas atuais relações sociais. Então, estudar, consolidar essas ferramentas judiciais e extrajudiciais para tornarmos os processos mais céleres, mais eficientes nessa garantia de direitos fundamentais, com o advento das novas tecnologias, é extremamente importante. Um outro aspecto a ser considerado na abordagem sobre a inteligência artificial, sobre os sistemas de inteligência global, que são construções teóricas que se têm destacado desde a dimensão nacional, bem como regional e até setorial. O termo vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões acadêmicas e na agenda de políticas de desenvolvimento nacional e regional, como resultado busca pela compreensão dos processos inovadores que possam contribuir para a superação das disparidades econômicas. Então, como nós observamos no Brasil, eu, nesse momento, falo da região norte do país. Então, essa questão das disparidades econômicas entre regiões é uma realidade que nós não podemos deixar de observar na consolidação desses direitos e na expansão desses direitos. E a pesquisa, ela tem um papel extremamente importante na geração, na difusão do conhecimento e o uso deste conhecimento,
Por quê? Porque a rede de inovação global, ela exige que a capacidade nacional de inovação exige um sistema de inovação eficiente, um sistema científico com grande lastro de conhecimento. Então, essa expansão e consolidação desses sistemas de inovação faz necessário um maior investimento financeiro. Não se pode obter desenvolvimento elevado de pesquisa se você tem capitaneado ou se você tem uma quantidade, um aporte financeiro com essa elevada desigualdade regional. Isso é um aspecto extremamente importante para consolidarmos os direitos assegurados na nossa Constituição Federal, não apenas no âmbito nacional, mas internacional. Um outro aspecto importante que nós devemos consolidar acerca do modelo sistêmico de inovação, muito útil para o crescimento das políticas associadas e o processo de inovação. Por quê? Porque aí você tem mercados competitivos, você tem condições suficientes para estimular a inovação e aproveitar os benefícios derivados da acumulação de conhecimento ao nível dos indivíduos e das empresas. Nós temos também atividades econômicas que podem alavancar cada vez mais uma economia, tornando-a mais dinâmica. Isso é extremamente importante. Além de corrigir as falhas de mercado, regulando as responsabilidades e os fluxos de conhecimento entre as diversas organizações comerciais. Um outro aspecto importante que nós não podemos esquecer para a compreensão do direito internacional, que o direito é um instrumento da sociedade que deve ser observado nas relações sociais, não apenas entre os Estados soberanos, mas também nas relações sociais entre pessoas, grupos, etnias diferentes, para o estabelecimento do ordenamento jurídico regulador, capaz de estabelecer direitos e obrigações a serem respeitadas. Então, considerar o povo nesse processo de desenvolvimento como agente de desenvolvimento econômico é extremamente importante. Estando um pouco mais o entendimento acerca dessas novas tecnologias, é importante observar os fundamentos jurídicos da inteligência artificial, por exemplo, para a inteligência profunda e os impactos das novas tecnologias. Como nós podemos observar, os principais aspectos dessa inteligência artificial estão relacionadas ao uso dessas novas tecnologias aplicadas ao meio ambiente, mas não apenas em relação ao meio ambiente, como também inúmeros outros ramos do direito, visando mitigar os impactos ambientais, sociais, econômicos, sendo importante para destacar que existem vários tipos de inteligência artificial que possuem graus diversos de complexidade. Nem todos os tipos de inteligência artificial geram dúvidas quanto à responsabilidade civil, mas tão somente aquelas que têm componentes que conferem
desarmonia ao sistema, ou seja, que geram desvinculação de conduta deste a ação ou omissão humana. Então, qual é o entendimento dessa explicação? É que existem vários sistemas que podem ser consolidados para o entendimento da inteligência artificial, que ainda é um processo em desenvolvimento, com diversos graus de complexidade, que é importante para o direito. Mais à frente eu vou explicar em que ponto e quais os aspectos, que é importante para o direito e que é fundamental para a ampliação e consolidação de novos direitos. Nesse sentido, a inteligência artificial, existem principalmente 4 ondas de entendimento acerca do amadurecimento, esse estágio de amadurecimento e da complexidade acerca da inteligência artificial. A primeira, que trabalha a questão da internet, acoplada à questão da inteligência artificial, diz respeito principalmente aos sistemas de recomendação, que já são altamente utilizados e amadurecidos. Nesses sistemas, o próprio usuário da internet fornece os dados necessários ao aprimoramento da internet, ao desenvolvimento, à consolidação dessa inteligência artificial. A título de exemplo, cita-se os sistemas de recomendação, que são alimentados com dados dos internautas, dos participantes, durante o seu acesso à internet. O usuário alimenta aquele sistema. Esse de dados seria um tempo de navegação. O clique, determinados links, o ato de rolar a página para continuar a ter acesso a determinado conteúdo, dentre outras informações obtidas quando o usuário se encontra online. Então, esse é o primeiro entendimento acerca da inteligência artificial. O segundo entendimento diz respeito ao emprego de algoritmos de desenvolvimento, de desempenho, de atividades em um ramo específico do negócio, em que esses algoritmos eles são utilizados, vamos dizer, para diagnóstico médico, e aqueles empregados no âmbito jurídico para o desenvolvimento e decisões ou contratos, vamos dizer, de trabalho. Então, esse segundo entendimento acerca da inteligência artificial relaciona-se principalmente em relação à questão do business, relacionada à questão da inteligência artificial. E vamos dizer, a terceira onda ou terceira concepção acerca dessa inteligência artificial seria a percepção dessa inteligência, como que ela se daria em relação à sensibilidade de captar a imagem ou som que permite ouvir, enxergar como humano. Esse tipo de tecnologia faz com que a inteligência artificial construa imagens como essa que vocês me visualizam e também acoplado ou reunido com sons. Então, esse que é o terceiro entendimento em relação à terceira, consolidada assim, em relação à terceira onda, né, da inteligência artificial. A quarta onda diz respeito em relação aos sistemas autônomos, propriamente dito, que é o mais revolucionário e o complexo de todos. Não podemos esquecer que a tecnologia autônoma consegue tomar decisões e improvisar de acordo com as mudanças de condições. Essa inteligência artificial, com desvio de padrão e irregularidades, diferentemente nos sistemas automáticos, elas repetem ações requeridas por um humano.
Exemplo da tecnologia autônoma, que são veículos não, vamos dizer, tripulados. Isso daí é um aspecto importante. Essa tecnologia que já começa a ser introduzida timidamente na sociedade e que tem se expandido cada vez mais dentro do ambiente tecnológico, das novas tecnologias. Com o advento dessa, vamos dizer, com esse avanço tecnológico, com o advento dessas novas tecnologias, a utilização de robôs utilizando sistemas de inteligência artificial deve mitigar os impactos de elevado nível das demandas processuais para julgamento, pois deverá produzir decisões em blocos de matérias idênticas, permitindo aos juízes dedicar-se com maior atenção aos casos mais complexos que envolvam a temática. Então, nós temos uma demanda específica que pode ser no âmbito ambiental, trabalhista, civil, empresarial. Então, essa demanda específica, ela poderá sim ser programada por um robô e esses processos eles poderão ser especificamente analisados a partir daquela programação. Então, nós temos um entendimento extremamente importante para o direito. Nós temos processos sendo analisados com uma velocidade maior, porque nós temos um ponto X específico para fazer um filtro daquelas demandas uniformes, com aquele direito material específico já considerado, devidamente programado pelaquele robô. Então, nós temos uma celeridade processual. E isso é extremamente importante para o judiciário. Por quê? Porque você não tem um volume elevado de processo nesse sistema, porque quando você já tem um ponto específico, uma matéria já devidamente programada, esses robôs devidamente programados pela inteligência artificial, eles já serão capazes de possibilitar uma velocidade maior nessa tramitação processual. Teremos, então, uma velocidade nos julgamentos. Teremos a mitigação de elevadas demandas processuais no Poder Judiciário. Teremos a diminuição dos gastos com a estrutura judicial, fundamentais para a razoável duração do processo, com um gasto menor, que são aspectos importantes e que impactam positivamente no Poder Judiciário, aprimorando essas novas tecnologias pelas cortes superiores, os quais são importantes para o atendimento eficiente das demandas judiciárias. Atividade algorítmica, que é a confiança dos usuários nessas ferramentas livres de subjetividade, ou seja, a inserção no sistema dos dados que o homem entende ser e erro nesse sistema possui reduzida interferência e intervenções indevidas, diminuindo preceitos humanos no processo de decisão, tornando-a mais justa. Isso ocorre devido à característica humana de conferir maior valor à causa do erro do que a prevalência técnica e matemática do protocolo de decisão. Então, a inteligência artificial, nesse sentido, pode possibilitar uma redução, vamos dizer, nessa margem de erro, de subjetividade que possa ser inserida num sistema que irá fazer o filtro a partir daquela programação definida inicialmente. Isso é extremamente importante para a celeridade processual. Dessa maneira, os estados devem observar o cumprimento dessas garantias sociais
e tecnológicas, de modo a realizá-las de forma plena em sua integralidade. Não deixando, por exemplo, reparar o dano daquele direito com o advento das novas tecnologias que foi violado, em que pese tenha disponibilizado os meios necessários para a promoção e a proteção desses direitos no ordenamento jurídico nacional e internacional. Ou seja, não podemos deixar de reparar um direito violado, vamos dizer, porque aquele sistema não conseguiu aferir uma demanda específica por uma carência de programação. Esse é o entendimento. Mas as demandas que tiverem essa programação adequada sobre um objeto específico, sobre o mérito específico no processo, isso é extremamente válido no que tange à celeridade processual. Outro aspecto importante quando estudamos as novas tecnologias são os avanços e retrocessos dessas novas tecnologias como vetor da inovação para o desenvolvimento na atualidade. Não podemos esquecer que essas novas tecnologias possuem um aspecto extremamente importante para o direito, como um instrumento de interpretação, porque o aprendizado profundo pode ser utilizado que os robôs sejam seus próprios intérpretes nas demandas jurídicas de absorção das tecnologias. A interpretação não é o nosso objeto específico dessa palestra, mas essa interpretação jurídica relacionada a esses avanços tecnológicos tem todo o norteamento jurídico dentro da hermenêutica jurídica e dentro da própria consolidação, da construção das leis, que é a questão da dialética, legística, desculpa. Quando nós estudamos essa disciplina legística, nós estudamos a questão da construção dessas leis. Isso é extremamente importante para quando estudamos a questão do avanço tecnológico. E a questão da interpretação do direito também, quando estudamos a questão da hermenêutica jurídica. Não é o nosso objeto nessa palestra, mas ela tem toda uma capilaridade jurídica também nessa perspectiva. Quem tiver interesse, posso depois aprofundar esse entendimento em particular. Pensando um pouco mais, nós não podemos deixar de considerar que essas características elas são fundamentais para a contemporaneidade. A importância da tecnologia estrangeira para o processo de aprendizado doméstico no âmbito interno, né? Essas tecnologias desenvolvidas no âmbito internacional, quando elas são incorporadas à sua legislação, os seus ditames no ordenamento jurídico interno, elas são extremamente importantes. E a necessidade de aumentar esse conhecimento através do próprio esforço da nação. Ou seja, maiores investimentos em conhecimento, maior difusão da pesquisa, maior integração dos grupos de estudo com outros grupos de estudos no âmbito internacional, troca de informações, decodificação desses signos, desses códigos jurídicos mais rebuscados para, vamos dizer, aqueles cidadãos que não tiveram acesso a essa informação relevante. Então, essa linguagem mais simples, ela é extremamente importante para a consolidação dos direitos fundamentais no ordenamento jurídico interno também. A abordagem da inteligência artificial, dos sistemas de inteligência e inovação, são construções teóricas que têm se destacado na literatura, na dimensão nacional, internacional,
e vem ganhando cada vez mais espaço nas discussões acadêmicas, no âmbito nacional, internacional, e a compreensão desses processos inovadores que eles possam ter uma maior contribuição para a superação das disparidades econômicas. Então, não estamos falando apenas do processo de avanço tecnológico, estamos falando também inclusão social, difusão de conhecimento, integração dos diversos agentes sociais e também dos diversos operadores do direito. Isso são aspectos importantes para a consolidação do acesso à justiça, porque esse direito acaba tendo uma capilaridade maior sobre os diversos ramos da sociedade, sobre os diversos patamares sociais e sobre os diversos ramos do direito também. No que tange às recomendações acerca dessa efetividade, nas recomendações da Corte Interamericana e demais sistemas regionais de proteção dos direitos humanos aplicado nas relações de trabalho, trabalhando a questão do direito do trabalho, esteve em pauta significativamente quando observamos os direitos fundamentais, os adventos das novas tecnologias, a dignidade informacional, digital e tecnológica dos cidadãos nas atividades laborais. Nós temos preceitos fundamentais da cidadania no Estado Democrático de Direito, conforme preceituado na nossa Carta Magna, os tratados internacionais de direitos humanos, os ditames estabelecidos pela OIT, a Organização Internacional do Trabalho, os ditames normativos internacionais consagrados pela Corte Internacional de Justiça. Então, nós temos todo um leque normativo do direito internacional que se conectam com os direitos fundamentais e que tem todo um arcabouço jurídico dentro da nossa Constituição Federal. E que isso pode tranquilamente serem analisados acerca do monitoramento desses casos individuais pela Comissão Interamericana de Direitos Humanos e suas perspectivas para a garantia dos direitos fundamentais, ambientais, constitucionais e outros aspectos do direito internacional, entre outras permeabilidades dentro do direito, exatamente visando esse efetivo acesso à justiça e a consolidação da democracia. Um outro aspecto extremamente relevante dentro da academia e nos diálogos científicos que são capazes de elucidar os avanços e os retrocessos da utilização dessas novas tecnologias aplicado no direito e os sistemas de inteligência de inovação que trabalham a questão da inteligência artificial no bojo das decisões judiciais e repercussão geral das cortes superiores de justiça no Brasil e seus impactos na perspectiva ambiental, na perspectiva trabalhista, na perspectiva civil, na perspectiva científico-informacional, sobre diversas perspectivas que vise uma justa inserção de desenvolvimento global, com justas relações de desenvolvimento, capaz de atender aos ditames de direitos internacionais humanitários para o acesso da justiça no âmbito global, no âmbito internacional. Então, a ideia é exatamente a utilização das novas tecnologias exatamente para a consolidação e a expansão desses direitos humanos no âmbito internacional. Isso é extremamente importante. E não apenas ter um avanço científico e tecnológico de maneira segregacionista, que não leve em consideração as particularidades, as especificidades, os aspectos regionais,
os saberes populares, como mais adiante a professora Vanilza irá explicar, os saberes populares que na Amazônia são extremamente importantes para o avanço tecnológico, a utilização da biodiversidade, dos conhecimentos tradicionais. Isso é extremamente importante para a expansão das novas tecnologias no âmbito internacional. Essa minha palestra, pequena apresentação, ela é extremamente importante no tripé pesquisa, ensino e extensão. Por quê? Porque ela nos remete a aspectos importantes de desenvolvimento global, utilizando novas tecnologias para mitigar problemas socioambientais relacionados ao acesso à justiça. Por quê? Porque permite o engajamento de estados soberanos a nível global, de empresas que respeitem ou que tenha isso na sua política interna de desenvolvimento, a questão da sustentabilidade global e da sociedade em relação aos seguintes compromissos. Os compromissos sociais, que é a mitigação ou redução da desigualdade social, oportunidade para populações vulneráveis, aumentando o nível de escolaridade e inclusão de grupos marginalizados. Ou seja, é você possibilitar esse grupo serem protagonistas da sua própria história, do seu próprio processo de desenvolvimento. É o que nós estudamos com bastante ênfase dentro do direito ambiental, a questão da governança global, a questão da inclusão social no processo de desenvolvimento. Quando nós trabalhamos essa questão da governança, que também tem todo um arcabouço jurídico dentro do direito internacional, que é a questão da governança global, você tem práticas socioambientais que respeitem o meio ambiente, que tenha o homem incluído nesse processo de desenvolvimento. Você tem práticas ambientais que considerem aquele conhecimento local das populações locais. Você tem transparência na tomada de decisões, respeito, vamos dizer, aquela política de investimento dos acionistas ambientais. Você tem a responsabilidade civil, socioambiental, trabalhista, local e global, atendendo a esses ditames de sustentabilidade, visando a preservação de um meio ambiente saudável e equilibrado para as gerações futuras. Isso é extremamente importante para o direito internacional, porque você tem a garantia da dignidade humana, que é um preceito fundamental assegurado pela nossa Constituição Federal e pelos ditames de direito internacional. Avançando um pouco mais no nosso entendimento e nossa apresentação, já evoluindo para as considerações finais, é importante considerar que mudanças de desenvolvimento global, tecnológico e seus impactos sociais das relações humanitárias de inovações tecnológicas na atualidade colaborem para a consolidação de direitos fundamentais do cidadão, em observância aos ditames internacionais consolidados de direitos humanitários, tanto no âmbito interno quanto no âmbito internacional. Nessa perspectiva, nós podemos, sim, consolidar ou considerar um efetivo acesso à justiça no Estado Democrático de Direito, tão estudado e tão divulgado, popularizado na pesquisa e nos diversos ramos de entendimento da sociedade. Passando a nossa apresentação para as considerações finais, é importante destacar que o Sistema Nacional de Proteção aos Direitos Humanos possui um papel relevante nesse processo de desenvolvimento social e tecnológico, uma vez que as perspectivas de ampliação
E fortalecimento desses sistemas ocorre fundamentalmente pelo fato de estarem mais próximos daqueles beneficiados de ações voltadas para a proteção e garantia dos direitos sociais. Um desses sistemas regionais de proteção dos direitos humanos, como o Sistema Interamericano de Proteção aos Direitos Humanos, tem atuado decisivamente sobre o assunto, desde sua percepção até a promoção dos direitos humanos com a expansão de novas tecnologias aplicadas ao meio ambiente. Quando eu falo meio ambiente, deixa subentendido inúmeros outros ramos do direito: direito econômico, direito empresarial, direito civil, direito penal, direito administrativo. Então, deixa aqui subentendido dessa consolidação das novas tecnologias sobre inúmeros ramos do direito. Isso é extremamente válido, esse entendimento acerca dos direitos humanos internacionais, porque isso é uma realidade na era científica, tecnológica e informacional. O retardo na prestação de tutela jurisdicional é apenas uma característica de processos judiciais brasileiros, mas também pode ser vislumbrado, vamos dizer, nas denúncias dos organismos internacionais, por exemplo, e sobre demandas específicas que podem nortear ou levar em consideração vários aspectos do direito, várias matérias do direito. Essa discussão acerca da eficácia e da adequação dos recursos disponíveis com o advento das novas tecnologias, seja na esfera interna ou internacional, acerca da violação dos novos direitos. Ou seja, tudo que nós estudamos acerca dos novos direitos não podem ser analisados isoladamente. Esses sistemas regionais de proteção aos direitos humanos, bem como o sistema global de proteção aos direitos humanos, também devem ser observados para a consolidação desses direitos, desses novos direitos, exatamente para que não haja essa violação desses direitos com o advento dessas novas tecnologias. Um outro aspecto bastante importante que nós não podemos esquecer é o seguinte, que o emprego do aprendizado profundo com uma tecnologia disruptiva que promete inúmeros pontos de aderência ao direito em relação à racionalidade objetiva para solucionar problemas sociais, bem como a rapidez, a economia, a precisão no equacionamento de problemas sociais e das relações sociais de modo geral, ilustram sua importância na seara jurídica. Isso aí é indiscutível, pois apresenta discurso jurídico para dinamizar a solução de um problema apresentado. Desse modo, a inteligência artificial aplicada ao aprendizado profundo envolve aspectos jurídicos que não equacionará todos os problemas presentes no judiciário para o efetivo acesso à justiça, mas certamente contribuirá para que novos elementos tecnológicos de inovação no âmbito interno e internacional atendam à interpretação do direito na atualidade, com o advento de novas tecnologias fundamentais para o desenvolvimento sustentável e mitigação dos impactos trabalhistas, socioambientais e vários outros aspectos. Ou seja, o que nós consideramos e pontuamos nesse momento que a inteligência artificial ela não vai esgotar em si todos os problemas que o judiciário possui no que tange a quantidade de processo, no que tange essa efetividade do acesso à justiça.
que está muito além da questão das novas tecnologias. O que nós queremos considerar que é uma ferramenta importante e que pode colaborar positivamente para esse acesso à justiça. Não podemos esquecer também que essas novas tecnologias, elas possuem uma transversalidade, ou seja, elas podem ser analisadas, observadas sob diversas perspectivas sociais e sob também diversas perspectivas do direito. E nós podemos observar a sua utilização, por exemplo, no direito médico, a questão da telemedicina, com a questão da pandemia, nós tivemos muito isso, a questão da telemedicina dentro do direito médico, a questão do direito do trabalhador, que atua na área da saúde. Nós temos também essa questão da Carta da ONU, que trabalha a questão da sustentabilidade, e as ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que tem a questão dos 17 objetivos. Destaquei aqui o objetivo 8, a questão de promover o crescimento econômico sustentável, inclusivo, sustentável, emprego pleno e produtivo, trabalho decente para todos. Então, aqui nós temos inclusão social. Fiz questão de destacar, existem outros, mas eu quis destacar esse exatamente pela inclusão social, pela, vamos dizer, um direito fundamental, extremamente válido a ser assegurado por esses ditames de direito internacional, que tem todo um arcabouço jurídico também internamente, né, nas nossas legislações de direito do trabalho. Também podemos observar que essas novas tecnologias, elas podem ser aplicadas acerca dos novos direitos, né? Um exemplo, eu trouxe a questão da uberização. Ela pode também ser utilizada ou visualizada no Estatuto da Corte Internacional de Justiça. Destaquei o artigo 38, que a Corte descreve o seguinte, que sua função é decidir de acordo com o direito internacional as controvérsias que lhe forem submetidas. Ou seja, as convenções internacionais, quer gerais ou quer especiais, que estabeleçam regras expressamente reconhecidas pelos estados litigantes. E a questão do costume internacional, como prova de uma prática geral e aceita como um direito. A questão dos costumes é extremamente importante, porque nós temos a questão do direito consuetudinário, que são baseados nos costumes, né? Isso é extremamente importante para garantia, para assegurar também novos direitos, e que tem todo um arcabouço dentro do direito internacional no que tange a questão dos princípios. Foi objeto da minha tese, que está disponível para quem quiser ter acesso. Então, para finalizar o entendimento, deixo consignado um aspecto importante das novas tecnologias, que elas devem levar em consideração os direitos do cidadão, que ela sim deve ser inclusiva, que ela sim deve respeitar os ditames de direitos humanos internacionais e que, acima de tudo, que haja uma aglutinação de interesses para assegurar esses direitos fundamentais, não apenas no âmbito interno, mas no âmbito internacional, para o efetivo acesso à justiça. Muito obrigada. E eu concedo a palavra à professora Vanilza Fortuna, que irá prosseguir os nossos debates. Boa noite.